Bem-vindos ao estado de emergência climática, da quarentena climática. Podem seguir-nos pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Spotify. Nós hoje já não temos uma sessão no estado de emergência climática já há quase uma semana. Outra vez tivemos aqui a sessão com a Inês Valente, em que estivemos a falar sobre a crise alimentar. Entretanto, esta semana houve outros programas bastante interessantes da quarentena climática e também o Vizinho do Lado e outras rubricas que estão nesta programação que nós vos temos trazido. E hoje íamos falar sobre o corte radical de emissões que está associado a esta crise económica do coronavírus. Vou apresentar-vos aqui algumas imagens que são bastante ilustrativas de como isto rompeu a normalidade do funcionamento do sistema económico, do capitalismo global. Deixem-me só confirmar aqui que está tudo a andar na página ao lado. Eu tenho aqui o computador sempre ao lado, que é para não para garantir que este disparate do atraso inicial também não se mantém, ou que as pessoas continuam a ouvir-me, que está tudo normal. Só aqui abrir o live ao lado é um pouco awkward, também fica a ver-me a mim próprio, mas assim consigo garantir que não há grandes disparates a ocorrerem e que não estou a falar para o boneco, não seria a primeira vez que acontecia. Muito bem, parece que está tudo confirmado. E queria começar por vos falar sobre as primeiras projeções associadas à crise económica do coronavírus. As primeiras projeções eram obviamente modestas. No início havia bastante relutância a fazer um vaticínio muito claro sobre aquilo que eram os cortes de emissões que estariam associados, especialmente numa fase inicial, mais ligado com o surto na China, em Wuhan, mas que com o avançar do tempo isso foi mudando. Há uma redução drástica, em particular quando o surto sai da China e começa a chegar a outros sítios, e as quarentenas que antecedem e depois acompanham o surto. Há uma queda drástica da utilização de transportes, sejam individuais, sejam coletivos. Aqui estamos a falar e estamos a ver as estatísticas do Reino Unido, por exemplo, sendo que a maior queda é da utilização do metro, mas também dos transportes públicos e também até dos transportes individuais. Mas este gráfico, estes dados são ainda muito mais ilustrativos do que é que isto significou à escala global. Estamos a falar da semana passada, são dados da TomTom, portanto dos sistemas de navegação, e tem que ver com aquilo que são a redução drástica da utilização das estradas. O único sítio onde se vê um tráfego comparável há um ano atrás, portanto exatamente na mesma altura do ano, uma média histórica, e Paris, Roma, Madrid, Londres, Nova Iorque, Los Angeles, Wuhan também, mas Beijing e Xangai são as únicas e Tóquio também, que têm relativamente próximo daquilo que é a média histórica para esta altura do ano. Isso significa que a nível de transportes há uma redução super radical das emissões. Quando estamos a falar do consumo de eletricidade, apesar de haver muito mais gente em casa e com uma ocupação muito mais permanente das habitações, a verdade é que houve uma redução drástica do consumo de eletricidade. Em alguns casos, como por exemplo na Itália, em quase 40%,
Mas é uma tendência que existe em todos os países. Isto é o consumo à hora de pico, obviamente que terá variações conforme as horas do dia. Outros índices bastante relevantes, mas que nos mostram, por um lado, como há coisas que têm impacto imediato e que depois começam a recuperar lentamente. Olhamos, por exemplo, para o quarto gráfico que tem a congestão do trânsito e vemos que o pico ali, quando bate ali no fundo, é quando há o shutdown de Wuhan, e isto são os indicadores mesmo na China. Quando passa, voltamos a quase 90% daquilo que é o tráfego a esta altura. Por outro lado, os fatores de longo prazo, como por exemplo transporte de mercadorias, e aqui temos o container freight, é o gráfico do meio, não mostrou nenhum sinal de voltar a recuperar, e isto são grandes tendências globais em termos de redução drástica da atividade económica. Quanto aos Estados Unidos, há uma redução, ou quanto aos Estados Unidos nada, quanto à poluição, há uma redução evidente de emissões, não só dióxido de carbono e gases com efeito de estufa, mas também as partículas no ar. E também há uma perda já agora voltando atrás, há uma redução de 50% nas vendas de imobiliárias. Estes são os primeiros dados que saíram já há uns 2 meses atrás, nós até já falamos sobre eles aqui. Estes dados indicam-nos claramente uma gama de possibilidades de recessão económica entre os 0,3% e os 1,2% à escala global, e também uma redução de emissões associada a isto, mas é uma redução relativamente pequena. Tal como quando apresentámos este gráfico a primeira vez destacámos, a verdade é que continua a haver atualizações, e esta sessão, na verdade, vai falar sobre essa atualização, como na verdade estamos hoje com umas tendências muito mais de recessão do que havia, nomeadamente no que diz respeito às emissões de gases com efeito de estufa. A previsão de redução da atividade económica na eurozona é no segundo e no terceiro trimestre são acima de 8%, e para o último trimestre do ano abaixo perto dos 6%. Nos Estados Unidos 8% no segundo trimestre, 3% no segundo, e depois começa a recuperar. E na China, na verdade, já há a possibilidade de uma recuperação da atividade económica, não é da atividade económica, é do crescimento económico ainda este ano. Isso significa uma mudança drástica naquilo que é o crescimento, do padrão de crescimento das atividades económicas. E obviamente é esta a obsessão principal do capitalismo. Isto não é só crescimento económico, não é uma virtude por si só. Ela, na verdade, é bastante dúbia em inúmeros casos. Estamos a falar, por exemplo, se formos buscar o próprio inventor do que é que significa o produto interno bruto, o Simon Kuznets, depois ganhou o prémio Nobel nos anos 70, ele descrevia que sim, o crescimento económico, tal como quando nós queremos avaliar o crescimento de um corpo humano, avaliamos o número de células, avaliamos o peso, avaliamos a altura, portanto, o crescimento é um fenómeno natural. Eles tentaram aplicar esta lógica à economia e concretamente às economias nacionais, que era onde eram medidos os PIBs, e o próprio Kuznets acabou por assumir mais tarde na sua vida que também o desenvolvimento de massas anómalas
como cancros ou o desenvolvimento de obesidade e outras coisas que são sempre paralelos em termos argumentativos, não significavam que todo o crescimento era bom e que, pelo contrário, havia uma parte muito importante de mau crescimento que era alimentado e que contava para as contas. Hoje o enorme pressing que existe para as pessoas voltarem a trabalhar e para as economias voltarem todas a crescer não tem que ver com o bem-estar das populações, obviamente, porque se fosse esse o fator principal e não a obsessão com pôr novamente as economias capitalistas a crescer, haveria um processo muito mais lento de regresso aos postos de trabalho. E isto também tem que ver com o colapso da indústria petrolífera, os preços combinados com a queda da procura drástica associada àquela redução da atividade económica e de transportes e a guerra de preços, introduzindo a Arábia Saudita neste processo, fez com que o preço tivesse baixado para menos de metade do que era em janeiro. Eles agora fizeram um acordo com a OPEC e com o México. Os Estados Unidos, na verdade, vão pagar ao México para o México cortar a sua produção de combustíveis fósseis e a partir desse corte que se possa aumentar o preço dos combustíveis fósseis. Nos Estados Unidos em particular, isso é importante porque a indústria de fracking tem um custo de produção muito mais elevado e isso significa que para poder manter essa indústria viva, os Estados Unidos vão pagar ao México para o México deixar de produzir petróleo. Também é bastante peculiar porque é no momento em que há falta de investimento também no setor da saúde e em que todo aquele governo e toda aquela gente só fala no regresso ao trabalho e temos aqueles deslocados trumpistas a fazer manifestações em frente aos governos estaduais a exigir que acabem as quarentenas porque é a nível estadual que se define essa quarentena ou o levantamento dos estados de sítios, etc. E o que temos hoje, isto é a atualização que existe mais recente do Carbon Brief, de há cerca de uma semana atrás, prevê que a crise do coronavírus deve trazer a maior queda de sempre anual de emissões de gases com efeito de estufa, provavelmente desde o século XX. Isso significa ultrapassar, por exemplo, as guerras, as recessões, até a própria gripe espanhola, eles comparam com ela, pronto, mas obviamente nessa altura a capacidade de leitura de emissões era bastante mais baixa. Estamos a falar, obviamente, de uma gama que pode ser mais ou menos ampliada conforme haja ou não um retomar da atividade económica extrativa e com elevada emissão de gases com efeito de estufa. E é preciso recordar que, na verdade, isto ao contrário de tranquilizar o movimento pela justiça climática, tranquilizar as pessoas que estão preocupadas com uma crise monumental que é a crise climática, isto deve alertar-nos para uma realidade que é uma realidade histórica, que é depois de grandes crises económicas, há um aumento drástico de emissões de gases com efeito de estufa, que é exatamente a resposta do sistema capitalista à baixa da sua produtividade, que na verdade é a baixa da sua capacidade de acumulação de capital e produção de lucros. Aqui olhamos para as duas crises do petróleo, a primeira e a segunda, nos anos 70 e 80, para a queda da União Soviética e o maior aumento de emissões de gases com efeito de estufa de sempre, em termos de medição histórica, que é após a crise financeira de 2008, que é o único ano nos últimos 25, isto é, desde que há cimeiras de alterações climáticas, em que há conferências das partes, desde que há um acordo internacional, foi o único ano em que as emissões de gases com efeito de estufa de facto baixaram
para no ano seguinte haver uma emissão, um aumento de emissões drástico e, portanto, a previsibilidade, se fizéssemos num momento histórico igual a todos os outros, se não houvesse nenhuma modificação, era para esta tendência uma vez mais se intensificar e, sem qualquer dúvida, será este o objetivo da maior parte das empresas, da maior parte dos governos e até de uma maneira ainda mais perniciosa, mesmo depois de todas as mobilizações que houve nos últimos anos, haver de repente um resgate com dinheiros públicos, portanto com os dinheiros dos impostos das populações, não às pessoas, mas sim às indústrias com mais emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente as indústrias energéticas, petrolíferas e o setor da aviação, entre outros. Por outro lado, 2019 tinha trazido sinais muito positivos em termos de capacidade de energia renovável, que podem ser prejudicados pela baixa drástica do custo dos combustíveis fósseis, que uma vez mais só é mantida baixa por subsidiação direta, e agora este caso nem sequer é mais discutível, quando Trump resgata a indústria petrolífera com dinheiro diretamente da Reserva Federal e a seguir faz um pagamento ao México para cortar a sua produção, tudo para baixar o preço dos combustíveis fósseis, significa que esta indústria vive estritamente do favor público e, portanto, esse caráter pernicioso desta indústria faz com que se ponha também em causa o desenvolvimento de alternativas energéticas, nomeadamente o setor das renováveis, que não é porque seja muito rentável economicamente, não é que isso seja um problema, mas a verdade é que ele tem que ser introduzido para poder retirar do sistema as energias fósseis. Não existe nenhum interesse em ter mais capacidade instalada de energias renováveis se mantiverem ou se aumentarem simultaneamente a exploração de combustíveis fósseis, e por isso mesmo estamos num momento paradigmático em que as escolhas dos governos, nomeadamente os maiores produtores mundiais de combustíveis fósseis, mas não só, também daqueles que recebem o produto dessa produção, tomar decisões, e nomeadamente tomar decisões porque previsivelmente nos próximos tempos não haverá investimento privado e, portanto, os Estados irão controlar a indústria, os Estados irão nacionalizar muitas destas empresas, e isso fará com que não só o Estado pague, mas o Estado tenha, obviamente, o direito de decidir qual é o futuro dessas indústrias. Se isto não for articulado com a crise climática, significa que o Estado vai estar a patrocinar diretamente o colapso climático e calamidades muito superiores àquela do coronavírus. Aqui temos os dados que vêm da Agência de Energia dos Estados Unidos, que é como quem diz, da ExxonMobil, que apontam uma redução drástica do consumo de combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, a produção manteve-se relativamente próxima, mas agora tem que começar a parar, porque como não há consumo, ela tem de ser armazenada, e a maior parte dos sítios onde se pode armazenar grandes quantidades de combustíveis fósseis já estão cheias, portanto estamos a falar principalmente de petróleo e gás, mas isto, mais do que uma previsão, é uma lista de desejos deles. O que eles desejam mais, com mais vontade, é que de facto possa-se voltar rapidamente, não só à maneira como estava a funcionar antes, mas na verdade acelerar e aumentar o consumo de combustíveis fósseis. O problema neste momento, em termos de previsões, é que aqui estão as previsões do FMI, principalmente. 2020 será um ano de recessão global, que terá um impacto direto em todo o sistema produtivo e uma redução prevista para pelo menos metade do preço do barril de petróleo, depois uma retoma bastante lenta nos anos a seguir, mas uma retoma da atividade económica, ou pelo menos uma retoma no PIB, e isso, olhando previsivelmente para aquilo que são as previsões
e isto são as previsões diretamente da indústria e diretamente dos sistemas centrais, do sistema nervoso central do capitalismo, ele diz: não há nenhum plano para utilizar esta crise para reduzir a dependência em combustíveis fósseis, bem pelo contrário, os Estados pretendem aumentar drasticamente o crescimento económico, e esse aumento do crescimento económico estará sempre associado a um aumento de emissões, porque apesar de teorias fantasiosas sobre desacoplamento de emissões associadas ao crescimento económico, a verdade é que não existe. O crescimento económico hoje, como ele é contabilizado e hoje como ele existe, é dependente de combustíveis fósseis. Portanto, os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás e o carvão são o sangue do capitalismo global como ele existe hoje. O problema, obviamente, é que vivemos numa crise. Não sei se já viram a imagem do tubarão. Há um nadador, depois a seguir há um tubarão, e esse tubarão é o coronavírus, a seguir vem outro tubarão maior e esse tubarão é a crise económica, e a seguir vem um tubarão muito maior do que qualquer um dos dois, que é o tubarão da crise climática. O problema é que as políticas económicas assinaladas aqui a azul apontar-nos-iam para um aumento de temperatura acima as políticas públicas como elas existem hoje apontar-nos-iam para um aumento de temperatura acima dos 3 graus Celsius, mesmo cumprindo o Acordo de Paris, não o que está no preâmbulo, que aponta para uma redução entre 1,5, para manter o aumento de temperatura entre 1,5 e 2 graus, mas aquilo que os governos se propuseram fazer, há um buraco gigante em relação àquilo que é necessário, e havendo esse buraco gigante, a única maneira de reduzir esse buraco é retirar do sistema fontes de emissões de gases com efeito de estufa, e neste momento nós estávamos claramente apontados não a uma redução de emissões, que é aquilo que nós precisamos, como os gráficos todos demonstram, portanto, esta parte abaixo dos 2 graus Celsius, mas estava a apontar para um aumento. Este é um pouco mais atualizado. A vermelho era com as políticas de 2005, depois a cor de laranja eram as políticas atualizadas em relação a 2005, e depois a azul seria aproximadamente aquilo que as melhores propostas que os governos fizeram para as suas políticas climáticas, que nos apontaria para um aumento de temperatura entre 3,2 a 3,7 graus Celsius até ao final do ano. E obviamente quando dizemos isto não estamos a falar no abstrato, estamos a falar de coisas bastante concretas, estamos a falar de ultrapassar o limite de segurança entre 1,5 e 2 graus Celsius, que significa entrarmos no caos climático, porque há fenómenos de escala global que se desenrolam diretamente relacionados com este aumento de temperatura. Por outro lado, temos as retas a azul, que é de 2 graus Celsius, e a roxa 1,8 e a cinzenta 1,5, que são aquelas retas às quais nós temos de aspirar enquanto humanidade, e portanto aquelas para as quais temos que desenvolver uma política coerente. Por outro lado, quando chegamos aqui a 2020, há um corte radical de emissões que este Carbon Brief identifica como o maior, provavelmente desde o início do século XX, um corte de 5,5% de emissões, e apesar de tudo, esse corte não é suficiente, porque as nossas melhores estimativas apontam para necessitarmos de cortar 50% das emissões à escala global entre 2018 e 2030, o que significa neste momento cortes de 7,6% ao ano. E esta crise económica associada ao coronavírus conseguiu produzir, apesar de uma modificação importante, um corte de apenas cerca de 5,5%. Obviamente esta estimativa terá que ser atualizada e só as medições concretas no final do ano é que dirão qual é o desfecho, mas o problema é acontecer uma redução de 5,5%
num ano para depois voltar um pico de emissões a seguir, significa que não conseguimos nada daquilo que é necessário e é apenas um soluço, como aliás todos os indicadores de previsões dos governos apontam exatamente nesse sentido, que é nós temos é de recuperar rapidamente a atividade económica, a produção de petrolífero, a produção de carvão, a produção industrial, etc., para conseguir voltar à produção de lucro, independentemente daquilo que é a crise climática em que vivemos. Isto significa também que qualquer perspectiva de que a crise climática ou o combate às alterações climáticas é beneficiado pela redução das emissões associadas à crise do coronavírus é, no mínimo, ingênua. Porque, não chega em termos de cortes estritamente anuais. Segundo, nós não vamos ter crises de coronavírus sucessivas nos próximos anos e teria que ser uma por ano para conseguir manter um corte radical de emissões. Isto significa simplesmente que ou há uma modificação radical política, social e económica, estrutural e intencional, ou simplesmente haverá catástrofes de vez em quando, haverá catástrofes com cada vez maior intensidade. Agora temos uma pandemia, a seguir fenómenos climáticos extremos, até eles avolumarem-se numa tal dimensão cuja atividade económica simplesmente começa a colapsar, ou não temos nenhuma hipótese. Isto significa que, muito claramente, a crise do coronavírus ou é utilizada para transformar a economia, transformar a sociedade, ou então será simplesmente como eles querem que seja, como o sistema nervoso central do capitalismo global quer que seja, apenas um soluço, obviamente com muito sofrimento. Será sempre uma crise económica, terá sempre associado uma imputação dos custos desta crise às pessoas desempregadas, aos sistemas sociais, etc. Mas, ainda assim, não permitirá resolver a crise climática. E, portanto, a questão principal que me trouxe aqui hoje sobre se este corte histórico de emissões é suficiente, a resposta é claríssima: não. Este corte não é aquilo que é necessário. É preciso um corte maior, mas é preciso um corte que não seja um acidente, como uma pandemia. É preciso um corte que efetive essa redução de emissões de forma sustentada e comece a desmantelar uma boa parte das estruturas que, estando neste momento apenas suspensas, podem rapidamente voltar a funcionar em pouco tempo, e é com isso mesmo que eles contam. O segundo tema que me traz aqui hoje é uma proposta que existe à escala da Austrália, que tem que ver com algo que eu falei já aqui em algumas sessões, que é a geoengenharia e principalmente fruto de um colapso que está a acontecer na Grande Barreira do Coral, que tem que ver com o aquecimento, tem que ver que provoca o branqueamento dos corais e a perda muito acelerada da resiliência destes corais a temperaturas que são reiteradamente maiores do que os corais estão habituados. Portanto, eles estão a tentar criar um método artificial de modificação climática à escala local. Este chama-se branqueamento de nuvens. É talvez das várias loucuras que são a geoengenharia a menos agressiva. Basicamente é sacar água do mar e atirá-la para cima para as nuvens ficarem mais brancas e, portanto, numa escala local, aumentar a reflexão da radiação solar de volta para o espaço, porque como as nuvens são mais brancas, a radiação volta com maior velocidade para cima. Mas tenderá a acontecer nos próximos tempos, e com o agravar da crise climática e com uma recusa em aceitar
que a única coisa que pode evitar o colapso climático é, de facto, cortar radicalmente as emissões de gases com efeito de estufa. Isto significa desmantelar os sistemas de produção baseados em petróleo, gás e carvão. Como eles não querem assumir isso, há uma espécie de coligação de cientistas loucos e multimilionários famosos que aposta em modificação climática à escala regional ou às vezes até à escala global, nomeadamente através de geoengenharia, que significa uma espécie de tentativa de gestão da radiação solar, reduzindo, na verdade, a incidência de radiação solar, modificando a atmosfera, portanto, ainda mais do que ela já está modificada, nomeadamente pondo aerossóis no espaço não, na atmosfera, para eles aumentarem a reflexão de volta para o espaço, da radiação, e isto é uma espécie de aceleração em alterações climáticas com esteroides. Primeiro, porque se começarmos a fazer isso, não será possível parar, porque uma redução, imagina, se nós continuamos a aumentar os gases com efeito de estufa na atmosfera e, por outro lado, pomos uma espécie de parasol na atmosfera para refletir mais de volta para o espaço, mas não fazemos nada em relação aos gases que estão na atmosfera, quando tiramos esse parasol, a radiação virá com muito mais força. Por outro lado, reduzimos a incidência de radiação solar diretamente no solo e na massa terrestre, significa que os processos biológicos, nomeadamente aqueles ligados com a agricultura, mas todos os processos naturais, serão privados de energia solar. O que significa que, claramente, a aposta na geoengenharia é só mais uma fuga para a frente de sonhos úmidos tecnológicos, sem qualquer possibilidade de resolver esta crise, mas que, por outro lado, tenderá, na verdade, a agravá-la de forma drástica. E aqui temos outros tipos de formas de geoengenharia, nomeadamente além de libertar aerossóis no ar, há uns mesmo que querem mesmo pôr uma espécie de um parasol gigantesco a cerca de 400 km acima, e estas tendências existem. O Bill Gates é um grande defensor das mesmas. Como é que se chama? O Richard Branson dos aviões também é defensor das mesmas. Que são, quando se olha, quando se pensa realmente sobre estas propostas, isto é uma coisa de cientistas loucos, é como os vilões do James Bond que inventaram um plano para destruir a humanidade e camuflá-lo de solução para alguma coisa. Mas são puramente fugas para a frente, sem qualquer viabilidade, quer tecnológica, quer em termos de atual funcionamento. Aqui temos mesmo as fotos do que eles estiveram a fazer hoje. Obviamente, volto a referir, dentro do espectro da geoengenharia, esta ideia só de pulverizar água salgada no ar para criar ondas, para criar nuvens brancas, é claramente dos menos agressivos. Quer dizer, comparado com as outras loucuras de que falei aqui, obviamente não é minimamente comparável à gravidade do problema. E, finalmente, para terminar, vou-vos falar da mega seca que existe atualmente no sudoeste dos Estados Unidos. Saiu agora um estudo, muito recentemente, na Science, e que andou a investigar as secas nos últimos 1200 anos, nomeadamente nos Estados Unidos, na América. E
e que esta seca, que já começou há algumas décadas no sudeste dos Estados Unidos, é a maior dos últimos 500 anos. Está diretamente associada ao aumento de temperatura, que está diretamente relacionado com o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera e, portanto, com as alterações climáticas. E só há um paralelo desta seca que existe lá agora, perto de 1500, que na verdade, isto é, quando os portugueses, os espanhóis chegaram à América, também houve um monte de coisas que correram, tipo, foi mesmo muito mal, seria mesmo muito mal viver na América nessa altura, exceto se fosse longe o suficiente destes fenómenos e dos invasores nesta altura. Estas mega secas do passado estavam claramente ligadas com processos de flutuação natural da Terra. A Terra tem oscilações e também há modificações climáticas, quer ligadas à intensidade da radiação solar, quer, por exemplo, a erupções vulcânicas, que mudavam rapidamente a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e de outros gases com efeito de estufa, mas esta seca está claramente ligada a vários fenómenos que têm acontecido nos Estados Unidos, em particular nesta região, nomeadamente os incêndios da Califórnia, e isto significa que nos Estados Unidos isto diz-se the chickens have come home to roost. Isto é, os Estados Unidos são, obviamente, primeiro, um território de tamanho continental e, segundo, profundamente vulneráveis também. Em particular, a zona do Sudoeste, mas não só. Isto também afeta bastante o norte do México. E isto provoca, estas mega secas, que duram décadas, provocam literalmente modificações climáticas à escala local e provocam modificações em toda a estrutura do meio natural e também das populações humanas, nomeadamente os sítios onde é possível habitar nesta região. E por hoje seria tudo. Tenho aqui umas perguntas, vou tentar responder. O João Balroa pergunta o que é que eu penso da libertação de metano. Então, o metano é um gás com efeito de estufa com um efeito bastante superior ao dióxido de carbono, embora tenha uma concentração bastante inferior que o dióxido de carbono na atmosfera. Em termos de aumento de emissões, é basicamente superior às emissões, não é superior a nada. O aumento de emissões é bastante drástico e está neste momento principalmente associado à exploração de petróleo e gás por fraturação hidráulica e também à agricultura e à pecuária intensiva, e tem uma diferença bastante importante, que é o metano fica menos anos na atmosfera. O dióxido de carbono, primeiro, está numa concentração muito maior do que o metano. Por outro lado, o dióxido de carbono vai ficar na atmosfera, em média, cada molécula vai ficar lá 100 anos. O que significa que nós ainda estamos hoje a comer com as emissões da Primeira Guerra Mundial e daí em frente, e por outro lado, que o que nós emitimos hoje vai estar aqui em 2120, não é? Por outro lado, como há o aumento drástico do pico de emissões de metano que aconteceu nas últimas décadas, está principalmente associado ao boom do fracking, à revolução do fracking nos Estados Unidos, que transformou os Estados Unidos no maior produtor mundial de petróleo e gás, mas que o processo de fraturação hidráulica, ao desestruturar solos necessariamente para conseguir recolher reservas muito mais espalhadas do que as reservas convencionais e tradicionais de petróleo e gás, essa desestruturação levou a uma perda direta de metano para a atmosfera.
Além disso, há uma perda no processo industrial, quer na transformação, na liquidificação do metano, quer no transporte do metano pelos metaneiros, que é o GNL, não é? Esses grandes metaneiros que atravessam o Atlântico e não só. E depois a regaseificação. E em alguns casos estima-se que isso pode chegar a 6% da carga total de gás, desse gás, pode ser utilizado, pode ser perdido diretamente para a atmosfera. Ao ser perdido diretamente para a atmosfera, isso significa um aumento do efeito estufa muito mais importante, tem mais efeito estufa até do que o próprio dióxido de carbono, e portanto, quando vêm com a conversa do gás natural como um combustível de transição para a crise climática, é absolutamente absurdo. Mais valia continuar no carvão, em termos só... Não vale a pena continuar no carvão. Mas, se formos comparar o carvão com o carvão com o gás, na verdade é menos prejudicial. E o João aqui, o que é que pensa das previsões que... Claro, isto é uma das razões pelas quais há limites que são previstos, os de 1,5 e 2 graus Celsius. É porque há uma série de fenómenos climáticos extremos, e esses fenómenos climáticos extremos normalmente são identificados como uma espécie de barreira de segurança, que são os 1,5 a 2 graus Celsius. Não é só conversa falar de 1,5 a 2 graus Celsius. Há muita diferença entre o aumento de temperatura de 1,5 e do 2 graus Celsius. É muito pior aumentar 2 graus Celsius. Mas há uma diferença, se calhar, muito maior entre 2 e 3. Porque a partir dos 3, os fenómenos climáticos de escala global modificarão drasticamente a atmosfera em sentidos que nós não conhecemos e modificarão o clima à escala global e provavelmente um processo muito mais rápido. Significa, por exemplo, pararem algumas correntes marítimas, o que modifica logo continentes inteiros. Significa desaparecer as florestas boreais ou as florestas amazónicas. Isso significa, de facto, é como se chegarmos a um planeta novo. Torna-se uma nova realidade. E, portanto, se ficarmos por aqui, eu peço-vos desculpa pelo atraso uma vez mais. O Facebook teimava em não deixar entrar. Finalmente conseguimos. Obrigado a toda a gente que esteve aqui a participar. Podem continuar a seguir-nos nas várias redes sociais em que manteremos a nossa quarentena climática durante os próximos meses, seguramente. E chamo a vossa atenção porque no próximo domingo vamos ter às 10h30 um direto também, e esse há de entrar à hora, em que vou estar eu com a professora Luísa Schmidt do Instituto de Ciências Sociais e o Pedro Matos Soares, da Faculdade de Ciências, e vamos falar sobre que políticas públicas existem hoje e quais é que serão as políticas públicas que previsivelmente terão de sair do pós-coronavírus e como, na verdade, enquadramos toda esta realidade que estivemos a discutir agora, de uma redução de emissões que, sendo drástica e desordenada, não nos serve para o corte drástico de emissões que necessitamos. Isso, de facto, vai necessitar uma nova maneira de produzir, uma nova maneira de viver em sociedade, e não necessitará menos do que uma revolução em todos os sentidos que podemos dar à palavra. Portanto, boa noite. Até já.